Você aí quer rentabilidade garantida, risco zero de perda, tranquilidade aí na hora de investir? Posso lhe falar uma coisa? Isso existe e realmente é real. Eu estou falando da renda fixa. Todo investidor iniciante ou aquele mais conservador conhece e investe na renda fixa. Ela é uma das queridinhas aí dessa galera. Hoje eu vou trazer um panorama aí mais geral do que antes era e agora com esse novo cenário do Brasil passou novamente a ser um belo ponto de partida para você investir. Galera, eu sempre costumo aí falar que para começar a investir é preciso passar por uma escadinha, tá certo? Até chegar nos investimentos mais rentáveis e por sua vez mais complexos. E o primeiro degrau seria você se inscrever aí no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações para estar por dentro aí e receber e ficar sempre atualizado sobre as informações do mercado. Conhecer melhor esse tipo de investimento vai ajudar você a entender melhor aí como ele funciona, tá certo? Seus principais produtos e quais suas principais características. Então, para começar a entender bem direitinho, eu vou explicar a diferença de renda fixa para renda variável. Galera, nós estamos fazendo uma série de vídeos explicando aí sobre os investimentos tanto da renda fixa como da renda variável. Vamos mostrar aí todo o beabá de cada um e seus principais pontos, começando com a diferença entre eles. Se nos investimentos de renda fixa a remuneração é conhecida desde o momento aí da aplicação, nos de renda variável acontece exatamente o oposto. Nesse caso, o investidor não consegue saber previamente qual será a rentabilidade da aplicação. Agora eu lhe pergunto, quem é que não iria gostar de, na hora do investimento, já saber aí quanto que vai receber? É muito massa, não é? O que é renda fixa e como ela funciona? Meu povo, quem compra um título de renda fixa empresta aí o dinheiro para alguém. Obviamente, como nada é de graça, espera receber de volta no futuro o valor acrescido aí de juros, né? Que são nada mais nada menos do que a remuneração pelo tempo que o dinheiro ficou emprestado. O legal é que as condições dessa transação, como prazos, taxas, índices de referências e detalhes quanto à negociação dos papéis, são acertadas aí desde o início. Aí você me pergunta, mas se eu vou emprestar para alguém, quem seria esse alguém? Os emissores de títulos de renda fixa podem ser bancos, empresas e até o próprio governo. O funcionamento geral dos papéis é parecido, não importa aí a origem, tá certo? Agora preste atenção em uma coisa, nunca, mas nunca comece a investir sem ter o mínimo de conhecimento, tá certo? O conhecimento é a base necessária para você fazer qualquer coisa e por isso nós da Sky estamos aqui para descomplicar o mercado para você. E além desse vídeo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link aí de alguns livros que eu acho bem importante todo investidor iniciante começar a ler, beleza? Vamos falar agora dos rendimentos, tá certo? Uma coisa importante que você precisa saber é quanto rende seu investimento na renda fixa. As condições da remuneração variam aí de papel para papel, de prazo para prazo, de emissor para emissor. Via de regra, esses investimentos seguem alguns indicadores de referência, tá certo? Os principais deles são a Selic e o CDI. Se você não sabe o que é CDI, não sabe o que é Selic, corre no nosso canal que eu fiz aí alguns vídeos bem detalhados explicando cada um deles, beleza? Rapidamente vamos entender como o seu dinheiro rende e depois vamos aos títulos de renda fixa, tá certo? Vamos de Selic. Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, tá certo? Ela serve de referência para o governo remunerar os investidores que compram aí seus títulos de dívida pública e baliza todas as operações envolvendo créditos no país, o que inclui os investimentos de renda fixa. Outro tipo de rendimento seria a questão do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Ela representa a média de juros das operações de empréstimo de curtíssimo prazo realizadas diariamente pelos bancos entre si. O CDI e a Selic, eles caminham aí juntos, muito próximos um do outro. Agora, como funciona a remuneração da renda fixa? Essa parte da remuneração é muito importante a gente saber, pois o cálculo pode seguir padrões distintos, diferentes, de acordo com o tipo de papel que estiver
em análise. Existem três formas tradicionais, elas são papéis pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. Vamos a cada um deles. Pré-fixados. Nas aplicações desse tipo, os juros são fixos e estabelecidos aí no momento em que elas são lançadas. Por isso, o investidor consegue saber quanto receberá no investimento em reais. Já no caso dos pós-fixados, nesse caso, a remuneração é atrelada a algum indicador de referência. Como vimos anteriormente, os indicadores são exatamente Selic e a taxa CDI. E o valor do título é atualizado com base neles. O investidor sabe antecipadamente que indicador é esse, tá certo? Mas não tem certeza quanto receberá no vencimento aí em reais, porque a taxa, obviamente, ela pode variar ao longo do tempo. Outro tipo seria os papéis híbridos. Eles mesclam características de aplicações de pré e pós-fixado. Uma parcela da remuneração se dá por juros fixos e a outra é atrelada aí a algum indicador que pode variar ao longo do tempo. O caso clássico é o dos títulos atrelados à inflação, que pagam aí uma taxa pré-determinada mais a variação do IPCA ou outro índice de preço. Lembrando, galera, que esse vídeo é mostrando a renda fixa de forma aí geral. Temos uma série de vídeos falando sobre cada título específico, não se preocupe. Vamos lá aos principais investimentos de renda fixa e o primeiro seria os títulos públicos. Quem aplica em títulos públicos empresta dinheiro para o governo fazer a máquina pública funcionar. Os títulos públicos são considerados investimentos mais seguros porque são emitidos pela mesma grande entidade, o governo. Exemplos de títulos públicos são Tesouro Direto com remuneração pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, temos o Tesouro Selic e temos aí o Tesouro IPCA. Vamos ao segundo tipo, que seria a poupança, mas calma, não precisa achar graça agora não. Vou falar de poupança, mas de uma forma que você vai entender. Ó. A poupança, ela é um caso sério, é um caso bem complicado. Por quê? Apesar de ela se enquadrar como um investimento de renda fixa, ela não é lá um investimento. Por quê? Porque ela rende muito pouco, meio que nada. Dentre os investimentos de renda fixa, ela tá aí como a pior. É bizu errado deixar o dinheiro nela, tá certo? E por que eu falei que é complicado? Porque existe uma grande quantidade, ultra, mega, power, advanced de pessoas que deixam o dinheiro na poupança. Meu filho, não deixe! Você tá perdendo dinheiro. Pois é, gente, é muito triste. Nessa modalidade, as regras de funcionamento e de rentabilidade seguem diretrizes estabelecidas pelo governo. Pode ser por isso que ela não seja tão boa, né? CDBs. Assim como o governo levanta dinheiro aí emitindo títulos públicos, os bancos fazem aí o mesmo, lançando certificados de depósitos bancários, que são os CDBs. Os CDBs mais comuns são os pós-fixados e oferecem aí como remuneração um percentual de algum índice de referência da renda fixa, que normalmente é a taxa do CDI. Vamos agora para o quarto, que seria as debêntures. As debêntures são títulos de créditos emitidos aí por empresas e negociados no mercado de capitais. Eles também representam uma dívida, como os títulos públicos e os CDBs, mas com emissores diferentes do governo ou do banco. LCIs e LCAs são os 5, o quinto que eu vou falar. A lógica do funcionamento das letras de crédito, tanto imobiliário quanto do agronegócio, é semelhante à dos CDBs. Elas também são emitidas por instituições financeiras, com a diferença de serem restritas àquelas com algumas atividades de créditos relacionadas aí ao setor imobiliário ou ao agronegócio. O sexto seria CRIs ou CRAs, os certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, e do agronegócio, certificado de recebíveis do agronegócio, CRAS. São produtos financeiros um pouco mais complexos, certo? Eles envolvem a securitização, é um processo mais, digamos, de grosso modo, que transforma direitos de créditos, como as parcelas de um financiamento imobiliário ou o pagamento de aluguéis, em papéis negociados no mercado financeiro, beleza? Dito tudo isso, nós vamos para as vantagens e desvantagens de investir em renda fixa. Quais são as principais vantagens? Obviamente, uma maior previsibilidade quanto ao comportamento dos papéis e os ganhos que podem ser obtidos. Variedades de produtos disponíveis, cada um com uma característica bem específica e de emissores possíveis. Já no caso das desvantagens, seria ter menor chance aí de se obter um retorno mais elevado,
principalmente rapidamente, tá certo? Pessoal, lembram que eu falei sobre o que não é muito comum as pessoas falarem? Pois bem, é sobre a tributação. Geralmente quando eu tava no início, eu não escutava muito sobre isso, tá certo? É preciso ter cuidado sobre isso, pois nós não queremos aí desperdiçar, perder os nossos lucros pagando os impostos dos nossos investimentos, beleza? Tributação. Via de regra, os investimentos em renda fixa seguem aí uma mesma lógica de tributação. Estão sujeitos a uma tabela regressiva de imposto de renda. Cuidado, calma, não precisa se preocupar não. Essas alíquotas, elas vão diminuindo conforme aí o prazo do investimento. Por exemplo, a alíquota mais alta seria de 22,5% para aplicações mantidas por até 6 meses. Para os que ficam de 6 meses a 1 ano, a alíquota aí cai de 20%. E se o investimento for de 1 ano a 2 anos, para 17,5%. Tem aí uma alíquota menor? Tem, a de 15%, que vale aí para investimentos mantidos por 2 ou mais anos. Note que quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menos impostos você pagará, beleza? E o bizu é esse, a gente investir a longo prazo. Isso vale para CDBs, fundos, debêntures e vários outros produtos de renda fixa. Há, no entanto, aí algumas exceções, tá certo? Algumas especificações que você precisa saber. Alguns investimentos de renda fixa são isentos de imposto de renda, tá certo? Além da poupança, que a gente já viu que é bizu errado, é o caso das letras de créditos imobiliárias e agrícolas, beleza? E aí, galera, deu para ter mais ou menos aí uma noção sobre o que seria renda fixa? Lembrando, gente, que iremos abordar com calma cada um desses títulos, beleza? E aí, qual lhe chamou mais atenção? Por onde você acharia melhor começar a investir? Deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações. Valeu!